Olha, eu acabei de ler Boku no Hero. Finalmente, depois de tantos anos, li todos os capítulos e... devo dizer que quem reclamou do final tava errado. Mas calma. Vem comigo que eu vou te explicar esse raciocínio e por que as pessoas estavam erradas mesmo estando certas. E por quê? Bom, esse final foi lindo. Depois da vinheta. Ok, antes da gente entrar na parte mais intensa aqui, na parte mais sentimental, já vou mandar logo pra você uma coisa que tá rolando essa semana especificamente, porque já estamos na semana da programação. Então você que tá aí mais ligado no mundo tech, já deve imaginar que alguma coisa deve acontecer aqui. Afinal de contas, é a semana da programação e a Alura tá aí com a maior escola online de tecnologia desse Brasilzão. Por isso, já vou adiantar que temos um desconto especial pra essa semana. Só essa semana, nosso desconto vai subir pra 20%. Para você poder entrar na Alura. Entrando na Alura, você pode fazer qualquer um dos mais de 1.500 cursos de programação, de ciência de dados, de design UX, de todas as escolas que existem dentro da Alura. E interessante é que foi adicionado recentemente, agora você também consegue estudar, junto com as linguagens e tudo mais, línguas, né? Línguas, porque no final das contas, o mundo da programação é um mundo muito relacionado a você entender de alguns outros idiomas, para você conseguir se localizar dentro dos próprios códigos e para você conseguir projetar uma carreira para fora. Porque, né, tem muitas possibilidades de trampar para fora trabalhando com o mundo da tecnologia. E aqui, junto com a Alura, você vai poder estudar inglês, poder estudar espanhol para aumentar ainda mais as suas possibilidades. O link está na descrição desse vídeo, nos comentários fixados também. Então aproveita que é só essa semana esse desconto mega especial. Só essa semana. Não deixa passar. Não deixa passar, porque depois você vai olhar para trás, 20%. Coisa linda para você abrir um caminho e começar a explorar novas possibilidades. Então vai lá. Quando a gente quer falar sobre uma obra, quer pensar sobre ela, quer analisar essa obra, temos que pensar em como ela é feita, o que ela quer passar para o espectador, o que ela quer transmitir, qual é o seu ponto forte, afinal de contas, qual é o argumento da obra. 人は生まれながらに平等じゃない。これが弱い4歳にして知った社会の現実。 Esse é um termo que já apareceu aqui mais outras vezes em outros vídeos, que se refere a justamente o que você quer fazer, por que você está fazendo isso. Isso vem junto com a explicação da justificativa, que é a razão para aquela obra existir. E as respostas podem ser inúmeras, e isso vai depender também de como você vai abordar essa obra. Pode ser uma obra muito mais dinâmica, uma coisa focada em ter cenas de ação bem elaborada. Pode ser que o seu argumento, sua justificativa, seja criar o melhor cenário de construção, de batalhas e tudo mais. Ou qualquer tipo de abordagem diferente para conseguir abordar comédia, para conseguir abordar desastre, desespero, destruição. Tudo isso para se ater ao seu argumento e à sua justificativa, que, bom, vão reger basicamente a temática principal da obra e o que ela é por si só. E com isso temos exemplos como Naruto, que pra mim caminha lado a lado de Boku no Hero. Ambas essas obras são sobre essência. Essência, coração, mensagem, e esse sempre foi o ponto forte das duas. E pra mim acabaram tendo desfechos bem semelhantes. 言って欲しかった言葉は君はヒーローになれる。 Eu não vim dizer que quem não gostou, que quem achou ruim o final de Boku no Hero está errado por si só, mas talvez você achou ruim por uma coisa que você nem parou pra pensar. Porque no fim das contas, de todas as argumentações, de todos os comentários que a gente viu pela internet, nos últimos tempos, principalmente, Boku no Hero não é ruim por conta daquilo. Pode ser por conta de outras razões, mas pra mim, no fim das contas, Boku no Hero nunca perdeu a sua essência, do começo ao fim. E é uma obra pautada em ter essência, é uma obra pautada em mensagem, é uma obra pautada nesse coração. O que sempre brilhou aos olhos em Boku no Hero é que é uma obra otimista e realista ao mesmo tempo. Te dá um choque de realidade sobre como as coisas funcionam, depois uma pitada de esperança de que elas podem mudar. E bom, guardem essas palavras. Eu acho que esse é o sentimento geral que a gente tem quanto ao começo de Boku no Hero, ao ver aquele mundo um tanto pé no chão, do Deku sem esperanças, do All Might tirando esperanças dele se tornar um herói por conta de, bom, não ter poderes. 力がなくとも成り立つとはとてもじゃないが口にできないね。
mas depois colocando aquela dosezinha de esperança de que as coisas podem mudar. E transitar entre esses dois sentimentos sempre foi o core de Boku no Hero. Mas mesmo tendo um coração gigantesco, definitivamente Boku no Hero perdeu a forma. Uma obra que transborda em coração, mas carece de formato. Essas palavras nem são exatamente minhas, é de um crítico renomado de cinema que falava sobre Batman, mas enfim. Mas isso eu posso dizer que é muito relativo à segunda metade da história. A primeira parte tinha um formato que era de se elogiar, uma coisa que as pessoas gostavam muito e que eu gostava demais. Acompanhava semanalmente ali, vendo as estruturas de poder, o jeito que o mundo era abordado, como cada individualidade tinha seus pontos fracos, seus pontos fortes, como elas trabalhavam entre si, como o Horikoshi executava as lutas, como ele conseguia trazer esse dinamismo na narrativa. Tudo isso estava bastante presente na primeira parte de Boku no Hero. E era bom o suficiente para na época eu olhar e falar, gente, eu acho que essa é a única obra que tem potencial de conseguir se equiparar a One Piece, dos shonens populares, dos shonens modernos. Destaque aqui para a palavra potencial, né? Potencial que pode se tornar, que tem a possibilidade, não acabou atingindo, mas tinha. E muito desse brilho foi perdido com o tempo, e essa é a parte que me deixa mais encucado, porque parecem que todos os problemas, ou os maiores problemas de Boku no Hero, acabam sendo estruturais. Principalmente se a gente for considerar que a primeira metade, a qual me refiro, acaba ali um pouco depois do arco do Gentle. Do momento que a gente tem, sei lá, o festival com a Eri, e bom, aquele ali é um momento lindo, maravilhoso, mas depois disso, a trama, a estrutura da trama, não a trama em si, é um pouco mais duvidosa. E eu tenho a ligeira impressão que o que complicou um pouco mais a escrita do Horikoshi acabou sendo o momento em que ela estava sendo feita, o momento do Japão, o momento da produção de animes e mangás. Porque no fim das contas, a Shonen Jump passa por um momento um tanto delicado com o término das obras. A gente tem final de Black Clover, que tá anunciado há muito tempo. A gente teve no tempo de lançamento de Boku no Hero, chegar ao final, Dr. Stone, Haikyuu, Jujutsu Kaisen já tá chegando ao final também. Todo um momento complicado, e isso com toda certeza mexe muito nas estruturas da empresa, porque eles precisam continuar vendendo as obras, precisam ter obras que estão em destaque o tempo inteiro para continuar seus números de venda, para que não perca o interesse do público. E quando eu digo que o problema de Boku no Hero é muito mais estrutural, parece mais ser um problema editorial, porque essa segunda parte, pós-Eri, é uma completa bagunça. A parte da guerra, infelizmente, é uma bagunça. Eu gosto de muitos acontecimentos ali, mas é bastante bagunçado estruturalmente. As coisas que acontecem por si só, tem coisas ruins, mas tem coisas muito boas e tem coisas que são legais. Mas às vezes, até mesmo essas coisas boas e as coisas legais são mostradas pra gente com uma estrutura ruim. Uma estrutura que imagino que semanalmente deve ter sido uma catástrofe e deve ter perdido muito do público nessa estruturação. Eu não acompanhei semanal, eu me distanciei de Boku no Hero porque tava achando meio ruinzinho, então falei, uma outra hora eu leio. Então li agora recentemente os últimos 150 capítulos de uma vez só, mas o grande arco da guerra deve ser o pior arco da história do shonen em ler semanalmente, especificamente em ler semanalmente. Ele não é o pior arco da história do shonen, mas ele é muito ruim de se ler semanal, A estrutura do começo do capítulo pro meio, pro final, os cliffhanger que não funcionam como cliffhanger, como aquela história ela funciona muito mais de uma vez só do que semanalmente. Isso deve ter prejudicado bastante Boku no Hero. E essa sensação que se tem de que alguns momentos foram mais alongados do que deveriam e outros foram encurtados, me parece realmente uma questão editorial, uma questão de ordens e orientações para Horikoshi. A gente precisa de um arco maior agora. A gente precisa de um destaque maior porque as outras obras da revista estão meio, a gente precisa ter um destaque. E aí ele precisou correr para conseguir um arco grande, mas não era o arco final. Horikoshi, agora a gente conseguiu um destaque com uma outra obra. Pode dar uma segurada porque a gente precisa que Boku no Hero dure mais. E aí precisou daquela enxugada de novo. E parece que Boku no Hero sofre desse efeito sanfona, em que arcos que deveriam ser maiores são rushados e coisas que deveriam ser rushadas são maiores e ficam nessa complicação. E isso se destaca muito pra mim nessa segunda parte, que a primeira não tem. A primeira é realmente estruturalmente muito bonita. E pra confirmar essa minha hipótese, pra dar mais pano pra essa possibilidade, a gente pode ver que, passaram muitos editores por Boku no Hero. Mais de 4 editores perto da reta final, depois de um certo pedaço de Boku no Hero, e com certeza isso acaba mexendo no formato editorial. Por
isso eu sinto que muito desse desgosto e da má vontade mesmo, eu vou colocar o termo como má vontade, mas não no sentido de má vontade, estou com má vontade. Um desgosto que vai sendo gerado com o público, às vezes é muito mais dessa execução do que do como as coisas foram executadas. E eu tenho certeza que grande maioria do pessoal que acompanhou semanalmente, triste, com raiva, teria gostado um pouco mais vendo de uma vez só, ou se isso fosse melhor estruturado. Mas no fim, assim como Naruto, que eu reclamo bastante do arco final, reclamo bastante desse pedaço, Boku no Hero é outra obra que, mesmo tendo essas fragilidades, é uma obra que toca muito fundo em mim. Elas vivem em meu coração porque suas mensagens conseguiram ser transmitidas, apesar dos evidentes deslizes estruturais. Se você se deixa conectar com essa mensagem, se você se deixa conectar com o que essas obras querem dizer, você consegue aproveitar muito mais delas, porque afinal de contas, não são obras sobre uma estrutura maravilhosa, uma obra de estrutura impecável de luta, é uma obra de essência e de coração. E chegando mais pro fim de Boku no Hero, não pude deixar de me emocionar, principalmente com a parte do epílogo, né? A reta final da luta ali é legalzinha, tem muitas coisas que eu faria diferente, muitas coisas que o próprio Horikoshi faria diferente, mas ela carrega esse sentimento. E o epílogo, pra mim aquele epílogo é genial. Eu tinha ouvido o pessoal comentar pela internet sobre o Deku CLT, sobre o Deku sem namorada, sobre o Deku que não se tornou o maior herói de todos os tempos, que no fim das contas eram exageros de situações que poderiam ser interpretadas dessa forma, mas que não eram bem assim. E nessa eu vejo que muito do desenvolvimento de Boku no Hero acabou sendo esquecido, talvez por culpa do próprio Horikoshi em ter feito esses arcos mais complicados e ter feito esse desgosto no coração dos fãs que acompanhavam e ter demorado mais do que deveria para se conectar com a parte principal, da mensagem da obra. E isso fez, por exemplo, com que a discussão em torno de heroísmo acabasse sendo ignorada por muitas das pessoas que acompanhavam. Afinal de contas, o que é ser o maior herói de todos? O que é ser um herói? Tínhamos antes o All Might como símbolo mundial que inspirava todas as pessoas e metia medo nos vilões. Controlava os índices de criminalidade, seja com seus punhos ou apenas com sua presença. O peso de ser o símbolo da paz estava depositado nos ombros de uma só pessoa. E bom, no fim das contas, isso nunca deu certo, né? A gente, por gostar do All Might, acaba ignorando esse fato. Pelo fato dele ter melhorado realmente o planeta, a gente ignora o fato de que ele não era nem um pouco perfeito, nem um pouco bom ainda. O conceito de heroísmo era deturpado para aqueles que se destacavam mais da mídia. Heróis eram figuras muito mais para as redes sociais venderem números do que realmente agirem como o seu nome. Sistematicamente estava tudo podre. E o símbolo do All Might, como esse destaque que as pessoas veneravam, acabou fazendo com que isso continuasse, por mais que não fosse culpa nem responsabilidade dele. Podre o suficiente para surgirem vilões como Stein, o matador de heróis, que se revoltavam com outros heróis que eram falsos e não buscavam o heroísmo, mas sim a glória. Os lírios, o destaque. Eles não queriam ser heróis, e sim celebridades. O verdadeiro herói não estaria relacionado com nenhum desses pontos. E isso é estabelecido pra gente desde sempre, essa discussão em torno do termo, da palavra herói. Ele não teria nada do que essas outras pessoas têm. E pensando em retrospecto, eu acho que você começa a entender melhor a posição do Deku no fim da história. Consagrado o maior herói de todos, não por uma estátua, não pelos quadrinhos que fizeram sobre ele, não pelas action figures, não pelos filmes, não pelo brilho, mas por como ele acabou salvando todo o mundo. Acabou sendo um destaque muito mais compartilhado, mas ele era uma das pessoas que estava ali junto daquele grupo, uma das pessoas importantíssimas para aquilo acontecer. Mas de verdade, pro fundo da discussão de Boku no Hero, não importa. Porque não importa quem é o número 1, importa é ser um herói. Importa como ele salvou o mundo, como ele salvou as pessoas, mesmo que ninguém vá se lembrar dele. O que não é o que acontece aqui, mas enfim. Na luta final, podemos ver aquele moleque que não tinha poderes, mas sobrava em determinação, lutando contra a figura que tinha todos os poderes possíveis e até mesmo derrotou o herói mais forte de todos. All For One estava sendo derrotado por um moleque fraco, chorão, que bom, tinha amigos em volta o apoiando. A fraqueza do All Might é que ser o símbolo da paz é um cargo muito pesado para se carregar sozinho. A paz não pode ser feita individualmente, ela tem que ser compartilhada.
Símbolos que carregam pequenas esperanças e vão de um a um influenciando, espalhando essas migalhas que vão se somar no grande geral e trazer um aspecto melhor para a sociedade, um aspecto melhor para a vida das pessoas. A existência do All Might e sua influência não era suficiente para impedir o surgimento de muitos grandes vilões, afinal de contas ele era uma pessoa só, precisaria de um esforço pequeno de todas as pessoas para que isso começasse a ser impedido. E bom, o Deku, tendo seu destaque, tendo seu brilho na luta contra o All for One, conseguiu mexer essa pequena pedra, criar uma pequena fagulha dentro de todas as pessoas que acompanharam esse momento do mundo. E fica evidente pra gente quando a gente vê ali um outro vilão que está surgindo, uma clássica história de nascimento de um maior vilão de todos, mas isso é impedido por uma velhinha. Uma velhinha que não foi motivada em outros momentos, uma velhinha que não se sentiria empática o suficiente em épocas de All Might para poder estender a mão para uma pessoa que precisa, mas agora, comovida por aquele grande gesto do Deku junto com seus amigos que acabou mexendo uma pequena coisa dentro dela, ela pôde finalmente estender a mão para quem precisava. E isso, por consequência, vai mudar a vida daquela criança, mudar a vida daquele garoto que potencialmente ia trazer muito caos para todo mundo, mas foi impedido. Mas no fim, temos um time skip. Vemos um Midoriya mais contemplativo, mais perdido em seus pensamentos, mais reflexivo. Agora é professor da UA, a escola que sempre sonhou em estudar. Vale inclusive destacar aqui que isso é uma coisa muito importante, não tão irrelevante como estavam mencionando anteriormente, né? Ele não virou CLT e tá trabalhando uma coisa muito básica, ele tá realmente tendo um destaque maior ainda do que ele pensava, maior do que ele sonhava. Mas ao mesmo tempo tudo isso é meio vago, meio vazio. Dá pra ver claramente que ele anda por aí com essa sensação de incompletude. E isso faz com que ele não tenha crescido como personagem, com que ele não tenha conseguido nada, com que esse final seja ruim. Não. Pra mim, essa é a escada que coroa o final de Boku no Hero. Justamente essa sensação de que falta alguma coisa. O tempo passa. O tempo passou pra gente, o tempo passa pra Boku no Hero. Eles se tornaram adultos. E nessa jornada pra vida adulta, a gente passa por muita mudança. Nos afastamos dos amigos, nos afastamos dos nossos sonhos de infância, nos afastamos daquilo que, teoricamente, a gente é desde sempre. Afinal de contas, a vida adulta não é um mar de flores. É fácil se perder, é fácil se arrepender, é fácil ficar remoendo os sentimentos, pensando como que as coisas poderiam ser se alguma outra coisa tivesse acontecido de maneira diferente. E eu sinto que o Deku tava nesse caminho. A gente não tem ele lamentando especificamente sobre a situação que ele tava, mas as expressões faciais utilizadas deixam claramente esse pesar em suas memórias, assim como o fandom estava nesse momento. Aquele capítulo que a gente começa a ler e fica meio angustiado. Gente, mas como? No fim das contas, o protagonista que a gente acompanhou por tanto tempo, a gente viveu os sonhos dele, a gente se conecta com essa pessoa, a gente quer vê-la brilhar do jeito que ela queria, mas então, na praça, ele acaba encontrando um garotinho fraco, mas sonhador, um garotinho que se assemelhava muito com ele do passado, mas que tinha como seu símbolo, como seu guia, não apenas a estátua do All Might que ali estava, mas ele queria ser como aqueles heróis que mudaram o mundo. E olhando para esse garoto que é como ele já foi, percebe que se tornou essa referência. E isso faz suas inseguranças caírem. Antes, imerso em pensamentos distantes, inseguranças, arrependimentos, coisas que a vida adulta acaba te colocando e te distancia de quem você realmente é e do que importa de verdade para a sua pessoa interior. Deku estava, assim como nós, nesse momento, visualizando o herói midiático, pensando naquela figura heróica que só carregava o nome. A gente queria que ele tivesse se tornado nesse momento o maior herói em questão de fama, o maior herói em conhecimento das pessoas, erguendo uma estátua com a pose heróica que ele tivesse feito no final da luta, que todo mundo soubesse quem ele é. Mas esse não é um herói de verdade. Esse, por mais que o All Might fosse um pouco disso, não foi suficiente. Ser o herói como o All Might não seria suficiente para mudar o mundo pouco a pouco. Nesse momento, bem aqui, quando ele pôde salvar mais uma vez o futuro de mais pessoas, ele se relembrou. Se relembrou do porquê começou essa jornada, do porquê queria entrar na escola. Ele se relembrou daquela inquietude que o fazia se mover, por mais que ele não tivesse poder algum, por mais que ele não tivesse a possibilidade de conseguir nada. Ele se relembrou do que é ser um verdadeiro herói. E nessa hora, ele sorri, deixando para trás os sentimentos do passado, deixando para trás essas inseguranças e olhando para frente, percebendo que
Bom, tudo aquilo que ele sonhou, ele realmente conseguiu. Sem brilho, sem fama, sem dinheiro, sem mídia, apenas alguém querendo salvar as pessoas e trazer a esperança, tornar a vida de alguém melhor. E no fim das contas, Boku no Hero é sobre isso. 夢は現実に。言い忘れてたけど、これは僕が最高のヒーローになるまでの物語だ。E aí a gente ignora a parte que vem depois disso, que o Horikoshi colocou só pro pessoal não ficar triste, né? De colocar ele ganhando armadura e voltando a trabalhar em campo também. Essa parte é só porque o fandom ia ficar triste. Ai, meu Deus do céu, ignora, ignora, ignora.